A nova aliança, vamos falar hoje com o nosso convidado, que aqui está, o amado Kemet. O Kemet, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Desde já, saudações extensivas para todos que se encontram cá nesse local, para todo o pessoal angolano que está ali, saudações extensivas e também endereço as minhas saudações especialmente para o canal Positivamente Alda Giza. É um canal recomendável e eu sugiro a todos que nos acompanham aqui em direto, depois da atividade, dar uma olhada no YouTube Positivamente Alda Giza. Amém, agradecemos nós. Amém, amém. E também, sem esquecer, gostaria de agradecer a disponibilidade, ou convite que nos fizeram, a banda ASC, por aqui estarmos. Agradecemos muito pelo convite. Então, vamos aqui, que é o nosso objetivo. Vamos lançar a primeira pergunta para o nosso amado Kemet. O que é a nova aliança? Muito bem. Vou tentar responder, porque sei que não estou a falar apenas para um auditório de crentes. Estou a falar para toda a arte de doutrina, filosofia, intelectualidade. O que significa o que é a nova aliança? Ok, a nova aliança é nada mais senão o Novo Testamento ou o novo modus operandi que Deus, na verdade, determinou. Quando falamos de nova aliança, estamos a falar de novo acordo. É o mesmo se estivéssemos a falar de novo acordo. É o mesmo que estivéssemos a falar de um novo testamento. Mas só que se a gente tiver que falar do Novo Testamento, nos é necessário, na verdade, dar uma olhada para o Antigo. Porque se existe um Novo Testamento, existe também o Antigo. A princípio é isso. Quando virem mais perguntas, vou poder argumentar mais. Amém. Então, não tem como a gente falar da nova aliança sem antes entender o que é o lugar santíssimo. Isso mesmo. Tá? E para enfatizar a sua questão, quem tiver Bíblia poderá acompanhar, poderá abrir em Hebreus, de capítulo 9. Quem não tiver Bíblia faz anotação, quando estiver em casa poderá abrir, ok? Hebreus, de capítulo 9, o seu versículo 16 até o versículo 20. Ele diz assim: muito bem, no caso de um testamento, ou no caso de uma aliança, no caso de um contrato, é imperioso significa é obrigatório que se comprove a morte daquele que o determinou. E o versículo 18 diz o seguinte: por essa razão, nem a primeira aliança, ok? Porque estamos a falar de nova aliança, conforme eu disse, é porque pressupõe que existe também uma antiga aliança. E o versículo 18 dá um ênfase à sua questão. Por essa razão, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. O que pressupõe dizer que o Novo Testamento, conforme está na nossa Bíblia, né? Antigo Testamento e o Novo Testamento, pode ser também Antiga Aliança, a Nova Aliança, o Antigo Contrato e o Novo Contrato. Então, no Antigo Contrato, ou no Antigo Testamento, a Antiga Aliança que Deus fez com o povo de Israel, não foi ratificada ou comprovada seu derramamento de sangue. Porque um testamento só entra em vigor quando o testador morre. O que pressupõe dizer o seguinte: por exemplo, o meu pai já é falecido. E o meu pai, antes de morrer, ele deixou um testamento. E nesse testamento, ele deixou uma parte da sua herança para cada filho. Mas, enquanto o meu pai vivia, ou estava vivo, aquele mesmo testamento não teria utilidade para mim e para os meus irmãos, enquanto eles estiverem em vida. Mas após a morte do meu pai, nós tomamos posse dos bens que o meu pai deixou. Então, na antiga aliança, também para o povo ter acesso aos benefícios da antiga aliança, era necessário a morte de um animal. Só que a nova aliança é inútil, por quê? Eu depois vou enfatizar isso. A nova aliança é inútil porque, ou seja, houve a necessidade de ter a nova aliança, por quê? Porque a antiga tinha falha. A antiga tinha falhas por quê? Porque a antiga foi feita através da base de sangue de animais. Porque após a morte do animal, era suposto que a vida do animal voltasse para o homem. Mas há incompatibilidade entre a vida animal e a vida do homem. Por isso é que Paulo disse que Deus viu falha na antiga aliança. Porque se não houvesse necessidade, ou seja, porque se não tivesse falha no Antigo Testamento ou na antiga aliança, não havia necessidade de haver aqui a nova aliança. Ou seja, houve um erro na antiga aliança. Houve um erro por quê?
Houve um erro porque a antiga aliança, nesse caso, onde está baseado os mandamentos, acredito que todo mundo aqui está consciente dos 10 mandamentos e também está consciente das 623 leis. Os mandamentos da antiga aliança, ou as ordenanças da antiga aliança, não foram dados para o povo ser santo. As ordenanças da antiga aliança, os mandamentos da antiga aliança, não foram dados para aproximar o povo de Deus. A antiga aliança foi dada, ou as ordenanças da antiga aliança, foi dada ao povo para exteriorizar o pecado do povo. Não para santificar o povo. Porque Paulo disse que, pese embora a lei, Paulo disse que a lei é santa e também é justa. Mas só que essa lei não santifica, nem justifica ninguém. Porque o próprio Paulo disse em Romanos capítulo 7, que eu não conheci o pecado se a lei não me dissesse, não matarás. Quer dizer que o mandamento deu ocasião para o povo pecar. Ou seja, os 10 mandamentos que Deus deu ao povo e as 623 leis que foram dadas ao povo de Israel, foi dado para que o povo entendesse a necessidade de um Salvador, que por ele mesmo, que por mérito próprio, é impossível nos achegarmos a Deus ou nos achegarmos à bênção de Deus. E como nós podemos compreender o que estava oculto? É uma pergunta que eu já tinha lançado. O que estava oculto no lugar santíssimo? Como é que nós podemos entender de uma maneira mais simples? Muito bem. É o seguinte, na verdade, a finalidade da lei, conforme diz em Romanos, de capítulo 10, versículo 4, ele diz que o fim da lei é Cristo. A finalidade da lei era levar o povo à exaustão e reconhecer que sem Cristo não há salvação. Fora de Cristo não há bênção. Ok? E na verdade, a finalidade dele é reconhecer que somos pecadores. E esse reconhecimento, na verdade, nos levaria a descobrir Cristo. Então, quando o povo descobre, ou quando nós descobrimos, na verdade, que por força própria é impossível agradarmos a Deus, que por força própria é impossível sermos santos, essa necessidade ou essa carência, na verdade, nos dá lugar a Cristo. Vamos só abrir, por exemplo, só para dar em Hebreus capítulo 7, versículo 12. Hebreus 7, 12 diz assim: pois, mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também mudança de lei. O que pressupõe dizer que quando Cristo chegou, porque de Hebreus capítulo 4, 5, 6, 7, 8 trata a respeito do sacerdócio e a respeito da lei. O que pressupõe dizer o seguinte, que à medida, desde o momento que Cristo morre e ressuscita, ele torna-se sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, e todas as ordenanças da antiga aliança foram anuladas. Por quê? Porque lemos que, pois mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também a mudança da lei. Por quê? Porque o povo não conseguiu cumprir, ninguém por si só, na sua sã consciência, consegue cumprir os 10 mandamentos. Por quê? Porque ele não foi dado para te ajudar. Ele foi dado para revelar a tua capacidade de um Salvador. Então, por intermédio de Jesus, hoje nós conseguimos chegar a quem? Chegar a Deus. Através de quê? Através de uma nova aliança. Só que a nova aliança não está baseada no homem. A nova aliança está baseada em Cristo. Deus não tem contrato com nenhum homem. Deus tem contrato com Cristo. E nós somos os beneficiários dessa mesma aliança que Deus fez com Jesus na cruz do Calvário. Isso por quê? Porque a nova aliança não foi ratificada sem o derramamento de sangue. Porque em Êxodo capítulo 20, após Moisés ler os mandamentos, ele matou um animal e aspergiu sangue sobre as tábuas. Da mesma maneira que a nova aliança não deveria ser ratificada sem o derramamento de sangue. Quer dizer, após a chegada de Jesus, após a morte e a ressurreição de Jesus, o antigo deu lugar ao novo. Hoje, você e eu estamos dentro dessa aliança que Deus fez com Jesus, mas com um único propósito, com o propósito de nós sermos santos. Porque Jesus não veio morrer para ser santo, ele era santo. Jesus não veio morrer para ser superior a Satanás, ele já é superior a Satanás. Porque Paulo falou que nele foram criadas todas as coisas visíveis e invisíveis. Que tudo que existe veio por intermédio de Jesus. Então tudo que Jesus veio fazer é para o nosso benefício. Então o que pressupõe dizer que hoje, se o irmão da direita e da esquerda
se chama de santo, não é porque ele ora. Hoje, se conseguimos falar com Deus sem intermediários, porque na antiga aliança o povo não poderia falar com Deus diretamente, porque Deus não tinha aliança com o povo. Se tivesse que falar com alguém, tinha que ir no templo, através do sacerdote, e faziam certas cerimônias, ou através de um profeta. Mas, mesmo os profetas da antiga aliança não tinham o Espírito Santo, porque Deus não tinha contrato com o homem. Por quê? Porque a antiga aliança é baseada no sangue de animal, e a vida animal é incompatível com a vida do homem. Por isso, nem o profeta, nem o rei, nem o sacerdote poderia ter o Espírito Santo, porque havia incompatibilidade de vida. Mas, ainda assim, Deus arranjou elementos para poder falar com o povo, porque Deus sempre teve prazer de falar com a humanidade. Então, instituiu sacerdotes, instituiu aqueles rituais, levantou profeta que sempre que é necessário trazer um recado da parte de Deus. Só que agora nós já não estamos baseados na antiga aliança, nem dependemos mais de profetas, nem de pastores, nem de apóstolos, nem de doutores, nem de ninguém. Não dependemos mais do homem. Por quê? Porque a nova aliança é baseada em Jesus. Quer dizer que nessa nova dispensação qualquer um pode falar com o Pai. Nessa nova dispensação qualquer um pode receber o Espírito Santo. Por que podemos receber o Espírito Santo? Porque nessa nova aliança foi feito através de Jesus, e Deus tornou-se homem através de Jesus. Quer dizer que há compatibilidade. Se ele é homem, há compatibilidade entre a vida humana, ou seja, a vida de Jesus e a nossa vida. E hoje, segundo Paulo, diz que nós estamos debaixo de uma melhor aliança com promessas excelsas. Quer dizer que hoje, se eu, por exemplo, quiser que Deus faça algo para a minha vida, não preciso sair da minha casa para ir à igreja ou à procura de um profeta, como anteriormente. Eu estou em Malange, estou em Cabinda, quer dizer, o profeta vive em Luanda, tenho que sair de Cabinda para vir falar, quer dizer, para entregar um recado ao Pai. Hoje não, por intermédio de Jesus, na minha casa, na rua, onde eu estiver, posso levar em oração as minhas petições, posso levar em oração as minhas necessidades. E o mais engraçado é que, por intermédio de Jesus, todas as nossas orações são respondidas. E não só, nós vimos muitas histórias bíblicas de que Jesus se aconchegou para muita gente. Ele se encontrou com a mulher do tanque, ele se encontrou com a mulher do fluxo do sangue, ele se encontrou com o cego, se encontrou com o paralítico. Então é um acesso muito benéfico. Quer dizer, acesso free, livre. Mas acontece que temos alguns voadores espirituais, alguns inimigos da cruz, que gostam de meter barreiras, levantam muralha. De que gênero? Primeiro deixa o pecado. Por que hoje a pessoa que bebe álcool não consegue ir à igreja? Porque se ele ir à igreja, o pastor vai falar justamente aquilo que ele fala. Mas ele não precisa disso, porque ele já tem uma consciência. E ele sabe o que faz. Já tem a consciência de acusar, e quando vai na igreja que deveria encontrar refrigério para a sua alma, encontra a condenação. Deixa o pecado, deixa a feitiçaria, vai para o inferno. Não, o evangelho de Jesus não é sobre deixa o pecado. O evangelho de Jesus não é sobre deixa a bebida. O evangelho é sobre Jesus, o que ele fez por nós. A única forma do feiticeiro deixar o feitiço, a única forma do pecador deixar o pecado, ou das pessoas deixarem o pecado, não terem prazer na imoralidade, ele falar de Jesus. E em Jesus não há condenação. À medida que ele vai ouvindo sobre Jesus, sobre o amor de Jesus, sobre a bondade de Jesus, isso por si só vai afetar a sua alma. E à medida que ele vai ouvindo mais de Jesus, o quanto o Pai lhe ama, ele vai perder prazer naquelas coisas. Faça-me compreender? Observa só. Em Romanos de capítulo 2, versículo 4, ou 4, versículo 2, diz que é a bondade de Deus que leva o homem ao arrependimento. Quando Pedro disse a Jesus, afasta-te de mim porque eu sou um pecador, não foi Jesus que disse a Pedro que você é pecador. Jesus não lhe disse, Pedro, você se não deixar de pecar, não deixar de ofender, não deixar de beber, vai ser no inferno. Não. Pedro vivenciou, experimentou a manifestação da bondade de Deus. E essa mesma bondade de Deus levou Pedro à exaustão e a reconhecer que eu sou pecador. Mas Jesus estava nem ali para a sua confissão. Porque na nova aliança não somos convidados a confessar o pecado. Na nova aliança somos convidados a confessar Jesus. Por quê? Porque em Romanos de capítulo 10, versículo 9, diz que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, não diz que se com a tua boca confessares o teu pecado. Acontece que a igreja hoje, quando faz o apelo para as pessoas receberem Jesus, usa o Romanos 10, versículo 9, quer dizer, adulterando o que Paulo escreveu.
Eles acham que confessar Jesus é confessar pecado. Não. Paulo diz assim: Jesus não é ministro do pecado. Confessar Jesus é reconhecer que Ele é o meu Redentor. Confessar Jesus é reconhecer que Ele é a minha justiça. Porque Paulo falou em Romanos, ou em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21, ou 2 Coríntios capítulo 1, não, Coríntios capítulo 3, versículo 21, ele diz que aquele que não conheceu o pecado, quem é que não conheceu o pecado? Jesus. Deus o fez pecado para que nós, entenda, Jesus não veio morrer para ser santo, para ser livre do pecado. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Com que objetivo? Para que nós, você, todo mundo que nos ouve, fossem feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Quer dizer que não há justiça fora de Jesus. É em Jesus que nós somos a justiça de Deus. O que significa justiça? Justiça significa que hoje nós podemos nos relacionar com o Pai como se fosse o próprio Jesus. Jesus não tem consciência de condenação, nem consciência de pecado. Por que às vezes quando falhamos temos medo de falar com Deus? Porque há uma mensagem aí dentro da igreja que diz que quando você peca, Deus não vai ouvir o teu pecado. Não, quando erramos, fale com Ele porque Ele é o teu Pai. A minha filha, quando falha contra mim, a minha filha não me foge. Por quê? Porque eu mostro que eu sou aberto para a minha filha, para lhe ensinar a fazer o correto todas as vezes que ela erra. E essa mensagem que a igreja deve trazer para, que a igreja deve trazer para a humanidade. Que Deus não está a perseguir o homem para lhe lançar no inferno caso ele deixe o pecado. Não. Deus está a perseguir o homem para que o homem esteja consciente de Jesus a fim de receber essa eterna salvação. Essa é que é a mensagem da nova aliança. Amém. É um tema muito edificante. Muito edificante. Teremos continuidade com esse tema, muito edificante realmente. Mas eu também gostaria que o Kenner dissesse os benefícios da nova aliança. Amém. Vou ler o versículo, 2 Coríntios, de capítulo 3, versículo 6. Diz assim. Ai, Satanás. Ela diz assim, 2 Coríntios, de capítulo 3, versículo 6. Ele nos capacitou, para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabes quando ele fala porque a letra mata, o Espírito vivifica? O que é que foi escrito em letras? Os 10 mandamentos. Não matarás, não terás outro Deus. Estás a perceber? Ele diz que esse ministério mata, mas nós fomos feitos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. O grande benefício da nova aliança é a vida de Deus no homem. Não sei se me entenderam. O grande benefício da nova aliança é a vida de Deus no homem. Deus sempre teve prazer em viver no homem. Temos a noção do que é carregar a vida de Deus em nós? Não temos noção. Se a igreja ensinar à humanidade que Deus tem prazer em fazer morada em nós, de que maneira? Deixando o pecado? Não. O pecado é um assunto que Jesus resolveu lá atrás. João Batista, quando viu Jesus, disse assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus morreu, ele disse assim: está consumado. O que é que está consumado? Está consumado o pecado. Não há como a igreja viver essa realidade se não estiver consciente disso. Então, quando a igreja saber que nós temos a vida de Deus, quando recebemos Jesus, isso por si só vai nos levar a ter uma vida de santidade. E o que é que vai acontecer? Só para finalizar. Quando estivermos conscientes que temos a vida de Deus, eu vou querer amar o meu próximo. Quando estivermos conscientes que temos a vida de Deus, eu não vou querer fofocar. Por quê? Porque a vida que eu carrego, é uma vida que me ausenta dessas falácias, dessa vida. Eu não vou andar em imoralidade, eu não vou andar condenando as pessoas, porque a vida que eu carrego me constrange a amar as pessoas. E mais, só para finalizar, quando a igreja estiver consciente dessa vida, porque essa vida que nós carregamos por si só, quero que me ouçam todo mundo, a vida de Deus que nós carregamos por si só é superior ao pecado, é superior a Satanás, é superior aos anjos, é superior a tudo. Por isso é que hoje nós estamos a ver igrejas, crentes que, quando o gato passa por cima do teto, ou está a chorar, o crente perde sono, levanta e fica a orar.
a repreender o gado. Sabes por quê? Porque ele não dá conselho da vida que ele tem. Paulo disse que não recebemos o espírito de medo. Quando estamos a dormir, ouvimos algum barulho no quarto, algo caiu. A primeira coisa que nos passa pela cabeça é um demônio. Amor, ouviste o barulho? Querida, ouviste o barulho? Papá, acho que tem alguém na sala. Quer dizer, uma casa de crentes, mas estão com medo porque ouviram passos na sala ou alguma coisa caiu. A palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor de quem? Daqueles que o temem e os guardam. Por que não pensa ainda que são os anjos que estão emocionados com você? Estão a girar o teu quarto, a correr no teu quarto, deixaram cair alguma coisa. Quer dizer, a mentalidade das pessoas ou dos clientes vai que o diabo, quem te guarda é um anjo. Pensa ainda que são os anjos que estão emocionados, estão a brincar no teu quarto. Quer dizer, Aleluia! Bem, estamos na reta final da nossa pequena entrevista com o amado doutor Kenneth. Amém. Falei bem o nome? Amém. Vamos daqui.